Em Boruto, nós fomos apresentados a um tipo de poder ainda mais absurdo do que qualquer coisa já mostrada anteriormente em Naruto, e estou me referindo aos poderes divinos conhecidos como Shinjutsu. Habilidades essas que, em sua grande parte, são pertencentes a um único ser, Shibai Otsutsuki, a criatura mais poderosa de toda a história, que transcendeu deste mundo para se tornar uma completa divindade. E sem sabermos, Amado conseguiu extrair o DNA deste ser, fornecendo aos seus experimentos tais habilidades que são fora da realidade até para nós, telespectadores. Imagine para os personagens em questão. Você será apresentado aos 12 Shinjutsus existentes até o momento em Boruto. Eu gostaria que Kishimoto tivesse aproveitado mais das técnicas existentes, como é o caso da Kekei Tota, a junção de 3 elementos criando algo devastador. É uma ideia e tanto, mas claro que ele preferiu ir muito além disso. Antes de começarmos, só te peço para que você se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like, pois eu posso chamar a Eida e fazê-la usar a onipotência dela para fazer você apenas sobreviver com um. Começando com uma técnica nem tão apelona em relação às outras, vamos falar da capacidade de ocultação Otsutsuki. Agora pensa comigo, como um ninja pode se esconder tão bem que nem os ninjas sensoriais, que são especializados em rastrear chakra, conseguem detectá-lo? Esse é o poder dessa habilidade secreta dos alienígenas do Zóio Branco. Quando Kawaki teve sua estrutura corporal alterada pelos Otsutsuki, ele ganhou essa capacidade sem nem precisar treinar, utilizando-a naturalmente de forma instintiva. Mas Kawaki não parou por aí. Ele foi ainda mais esperto. Usou um clone das sombras como distração, deixando o clone ser detectado pelos sensores, enquanto ele próprio desaparecia sem deixar rastros nenhum, ocultando totalmente seu chakra. Foi uma jogada bem inteligente que mostra como essa habilidade pode ser extremamente eficiente em situações de combate ou fuga. Seguindo adiante na lista, temos uma técnica extremamente chata por conta do seu grande poder de locomoção, e me refiro às marcas de garras. Para começar, as marcas de garra são faixas pretas que nos foi apresentada pelo saco de pancada do Code, que consegue deixá-las em qualquer superfície, sejam em objetos, no chão, em outras pessoas ou até nele mesmo. A ideia é simples, mas extremamente poderosa. Uma vez que as marcas estão no lugar, Code pode se movimentar entre elas quase que instantaneamente. Isso permite a ele se transportar rapidamente, carregando também objetos ou até pessoas, mas apenas uma de cada vez. Existem duas formas de criar essas marcas. Code pode tocá-las diretamente, perfurando a superfície com suas garras, ou fazer um movimento de ataque em uma direção específica, marcando tudo que estiver no alcance. E o mais incrível é ele poder usar essas marcas até para viajar entre dimensões, desde que tenha deixado uma marca previamente no destino. Pegando até esse último trecho que falei, você poderia pensar que estava me referindo ao Hiraishin do Minato, de tão semelhantes que são. Mas tem mais, já que essa técnica precisaria ter um diferencial do Deus Voador do Trovão. Code consegue mover partes específicas do corpo, como a boca, braços ou até orelhas, utilizando as marcas de maneira estratégicas para atacar ou espionar. Um exemplo impressionante é a marca que ele usa no próprio abdômen para desviar ataques energéticos, como fez com um ataque de Kawaki. Além da movimentação, as marcas também podem ser usadas para restrição. Code pode envolver o inimigo com essas faixas ou até prender partes do corpo do oponente, deixando-o completamente imobilizado, mesmo que tenha uma força tremenda. Agora vamos falar sobre uma outra consequência terrível dessa técnica. Quando Code se alia ao 10 Caudas, ele cria os famosos e perigosos Shinjus humanoides, seres monstruosos que possuem tanto o instinto de destruição da besta com cauda, aliado a uma inteligência assustadora. Esses humanoides, além de possuírem o Rinnegan, sendo esse um dos doujutsu mais poderosos da história, também possuem a técnica de locomoção das garras. Então imagina o quão perigoso podem ser essas criaturas no campo de batalha lutando lado a lado, todos com a visão compartilhada, além de um movimento quase instantâneo de movimentação. Se você não isolar os confrontos contra estes seres, saiba que é game over para você. Prosseguindo com a lista, temos uma técnica de selamento extremamente poderosa que os humanos já possuíam conhecimento, sendo esta a técnica do selamento na chaleira. Esta é uma técnica ancestral e extremamente poderosa que vem direto de Tsunagakure, um fuinjutsu utilizado para selar bijus e seus jinchurikis dentro de uma chaleira. Vamos falar de Bunpuku, um antigo jinchuriki do Shukago, o biju de uma cauda.
Ele foi capaz de realizar um feito incrível ao selar temporariamente o Shukaku dentro de uma chaleira. Isso mostra o nível de controle e conhecimento que Bunpuku tinha sobre Fuinjutsu. Anos depois, um ninja chamado Hoichi, que estudou as técnicas de Bunpuku, disse ser capaz de replicar esse feito. Ele utilizou uma técnica chamada técnica de selamento do poder de Dharma, Sennorikyu. O método funciona assim. Primeiro você precisa acorrentar a biju e drenar seu chakra, até que ela fique enfraquecida. Depois disso, a biju pode ser extraída por completo e selada dentro da chaleira. Agora vamos falar sobre o momento em que essa técnica foi elevada a outro nível. Ishiki Otsutsuki, enquanto controlava o corpo de Jigen, demonstrou ser capaz de selar seres incrivelmente poderosos, como o próprio e nosso queridinho Naruto Uzumaki. A técnica funciona assim. Ishiki transporta o alvo para dentro de uma chaleira gigante e através de um portal, fecha a tampa e em seguida reduz o tamanho da chaleira até ela ficar do tamanho de um ser humano. Parece simples, mas o poder por trás disso tudo é gigantesco. Somente Ishiki sabia como desfazer esse selamento, mas há uma brecha. O alvo pode escapar se dominar um ninjutsu de espaço-tempo ou ser resgatado por alguém com as mesmas habilidades. E é claro, se a chaleira for danificada, o que está selado lá dentro pode estar em sério perigo, já que a integridade física do que foi selado não é garantida. Pois é, eu acabei de falar de Ishiki Otsutsuki, não foi? Então, aproveitando desse personagem, vamos comentar sobre os 3 Shinjutsus que ele possui. Pois é, ele não era pouca coisa não, mas adivinha, ele não aguentou as técnicas de boxe de Narutinho e Kurama. Abrindo sua lista de Shinjutsu, vamos começar com o seu Doujutsu, que lhe fornece outras habilidades. Kurogan, ou Olho Negro. Por muito tempo, não sabíamos qual era o nome deste Doujutsu de Ishiki, que agora foi passado para seu antigo hospedeiro, Kawaki. Vamos começar falando sobre uma das habilidades principais que o Kurogan concede, o Sukuna Hikuna. Esse poder permite que o usuário encolha praticamente tudo que ele vê. Isso inclui objetos ao redor e até ele mesmo. A única exceção são seres vivos que não podem ser reduzidos. Esta habilidade dá uma vantagem tática imensa, pois o usuário pode manipular o campo de batalha a seu favor, se escondendo ou encolhendo armas e outros objetos que podem ser usados em momentos críticos. Sem contar sua capacidade de manipulação dos paus pretos, que ele e os encolhiam e são lançados em alta velocidade que até mesmo Sasuke com seu Mangekyo Sharingan não conseguia ver. Mas o Kurogan não para por aí. Ele também concede o poder do Daikokuten, que permite armazenar os objetos encolhidos em uma espécie de dimensão onde o tempo não passa e que só ele tem acesso. Ou seja, Ishiki pode guardar tudo o que encolheu e invocar esses itens a qualquer momento, como se eles nunca tivessem ficado fora de jogo. Imagine o impacto disso numa luta. Ishiki, por exemplo, costumava invocar aqueles cubos mágicos que não só têm grande poder destrutivo, mas também bloqueiam habilidades sensoriais, dificultando o rastreio de chakra pelos oponentes. Além de toda essa capacidade de manipular objetos e espaço-tempo, o Kurogan tem uma habilidade adicional, e bem curiosa por sinal. Ele permite ao usuário visualizar sua própria vida útil. Isso é feito através de uma sombra semelhante a uma chama que aparece sobre o corpo da pessoa, revelando quanto tempo de vida ela ainda tem. É uma técnica poderosa, mas também sombria, pois dá ao usuário uma noção precisa de sua mortalidade. Agora, saindo desse combo de poderes absurdos que pertencem a um dos piores personagens da história, né, Kawaki? Vamos falar um pouco sobre um jutsu que foi apresentado recentemente no mangá de um dos personagens mais incríveis dessa obra. Você sabe que estou falando de Kashin Koji e as suas visões da Raven, ou melhor dizendo, 10 direções. Koji explica que o futuro não é algo fixo ou um caminho único e linear. Na verdade, ele é composto de vários destinos possíveis, como se fossem ramificações de uma árvore. Essas encruzilhadas vão se formando conforme os eventos vão acontecendo, e cada escolha ou ação vai eliminando algumas dessas possibilidades. É como se o usuário do 10 direções pudesse ver todas as rotas que o futuro pode tomar antes mesmo de elas se realizarem. Embora o futuro definitivo ainda seja incerto, o grande poder dessa habilidade está no fato de que o usuário pode usar essas visões para seu benefício. Então, ele consegue enxergar os desfechos mais favoráveis e, com base nessas informações, pode interferir no presente para que aquele destino mais desejado se torne realidade. E o caso que ele utilizou desse poder de maneira extremamente certeira foi quando ele decidiu ensinar todos os jutsus que Boruto aprenderia no futuro para o atual presente. E saindo do arsenal de técnica de Kashin Koji, vamos dar a entrada na dupla de irmãos mais insuportável desta obra. Falando disso, temos Daemon e sua reflexão. A habilidade de reflexão funciona de forma bem interessante. Quando o oponente demonstra uma intenção assassina, o usuário consegue sentir isso e devolver o ataque antes mesmo que ele seja executado. O mais impressionante é que quanto maior a intensidade dessa intenção assassina, mais forte a reação
combinação de poder de reflexão. Isso torna essa técnica uma defesa incrivelmente poderosa contra ataques mortais. No entanto, apesar de parecer imbatível, essa habilidade tem uma fraqueza importante, como explicada por Bug. O truque está nas palmas de Daemon. Para que a habilidade da reflexão funcione, Daemon precisa estar em contato físico com outra pessoa através de suas mãos, ou seja, ele não pode simplesmente ativar essa habilidade a qualquer momento, ele precisa estar tocando alguém para que o reflexo dos ataques aconteça. Bom, mas quem já viu o mangá sabe que ele já conseguiu desviar de ataques que nem estavam tocando o adversário, ou seja, Kishimoto e seus furos de roteiro. Filho da puta você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua... O único que poderia derrotá-lo agora na nova saga Shippuden seria o Boruto, porque ele não tem intenção de empacotar ninguém, até porque ele sabe que ninguém tem chance de bater de frente com ele, não é não? E se acabei de falar do Daemon, vamos falar da personagem que simplesmente acabou com o relacionamento amoroso em Konoha e ferrou com a vida de todo o Boruto. Eida, ela possui 3 dos Shinjutsus mais poderosos de toda a história e você sabe que se ela fosse de batalhar, sairia conquistando nação atrás de nação, até porque ninguém resiste ao seu charme. Charme esse que é um dos seus Shinjutsu. O charme de Eida é uma habilidade passiva e praticamente impossível de evitar. Qualquer pessoa que olhar diretamente para ela torna-se seu gado. Isso afeta qualquer indivíduo independente do gênero. A partir desse ponto, os efeitos variam de pessoas para pessoa. Alguns podem sentir sintomas físicos, como dores de cabeça, tontura, febre, músculos tensos ou até julgamento prejudicado. Outros podem simplesmente ser tomados por uma paixão avassaladora, como foi o caso de Delta, que se tornou completamente obcecada por Eida. O que torna essa habilidade ainda mais perigosa é que o fascínio não só sente uma forte atração por Eida, mas também fica propenso a obedecer qualquer ordem que ela dê. Um exemplo disso foi Shikamaru, que apesar de sua resistência mental, não conseguiu avançar contra Eida, pois seu corpo ficou completamente rígido e incapaz de agir. Até mesmo Amado, o cientista que a projetou, não foi capaz de resistir ao charme dela. No entanto, essa habilidade tem algumas limitações. O charme de Eida não afeta parentes de sangue, nem Otsutsuki, o que explicaria por que ela tem tanto interesse em Kawaki, já que ele se transformou em um Otsutsuki. Curiosamente, por razões ainda desconhecidas, Sumire e Sarada também parecem ser imunes ao charme de Eida, o que lhes permite espionar a garota sem cair sob seu feitiço. Mas calma que essa personagem tem ainda muito mais poder, pois é de lei que quase todo personagem apelão precisa de um doujutsu, e este caso, ela também possui um. O Senringan. O Senringan é uma ferramenta extremamente conveniente, permitindo ao usuário observar eventos de qualquer lugar, seja no presente ou no passado. Porém, Eida, que domina essa técnica, revelou algumas restrições importantes. Ela não consegue ver eventos que ocorreram antes de seu nascimento e também não pode prever o futuro. Isso limita um pouco o alcance temporal da habilidade, mesmo que o poder de monitorar quase qualquer coisa ainda seja imenso. Além disso, o Senringan não é perfeito para observar todos os eventos. Por exemplo, ele teve dificuldades em captar a comunicação mental entre Boruto e Momoshiki, o que sugere que essa habilidade tem certas falhas quando se trata de conversas psíquicas. Outra limitação é que o Senringan não consegue visualizar Kawaki quando ele usa o Sukuna Hikuna para encolher, o que mostra que alguns poderes especiais podem escapar da visão do Senringan. Mas também, a mulher é tipo um pay-per-view humano, meu amigo. Tem que ter algumas limitações, né, parceiro? Agora indo para o Jutsu, que transformou a vida do Boruto em uma realidade pior que a de qualquer torcedor do Vasco, temos a Onipotência. De acordo com Momoshiki Otsutsuki, a onipotência é uma linguagem de programação utilizada pelos deuses para criar mundos, sendo capaz de materializar qualquer coisa. Por conta dessa habilidade, Momoshiki afirmou que essa técnica é o Shinjutsu mais poderoso existente. E é lógico, não tem como discutir. Esse poder tem a capacidade de influenciar a mente dos outros de maneira semelhante ao Genjutsu. No entanto, ao contrário das técnicas dessa categoria, este Jutsu pode ser empregado em uma escala global, assim como o Tsukuyomi Infinito, permitindo manipular as memórias de todos no planeta da forma que o usuário desejar. Contudo, por não ser uma Otsutsuki verdadeira, ela não possui controle consciente sobre essa técnica, sendo capaz de utilizá-la apenas instintivamente para realizar seus desejos mais profundos. Seu primeiro uso conhecido desse Shinjutsu foi por meio do charme, uma habilidade que cativa a todos ao seu redor, tanto homens quanto mulheres, devido ao seu desejo de encontrar o amor verdadeiro. Mais tarde, desejando agradar a Kawaki, o subconsciente de Eida fez com que esse poder reescrevesse as memórias de todos em escala global, até mesmo daqueles distantes da dimensão onde a
onipotência foi ativada, fazendo com que Kawaki fosse visto como filho legítimo do sétimo Hokage e Boruto Uzumaki como forasteiro adotado pelo Hokage, após ter canalizado o desejo de Kawaki de trocar de vida com Boruto. Além da reescrita inicial, nos 3 anos seguintes em que foi utilizada, a onipotência também suprimiu qualquer sensação persistente de contradição nas pessoas afetadas, como o corpo de Kawaki sendo alterado pela cara, apesar de supostamente ter nascido e ser sido criado em Konoha, assim como a ausência de Momoshiki. Aqueles que questionassem sobre as mudanças tornavam-se ainda mais obstinados em sua recusa, mesmo diante das evidências visuais. Nesse sentido, foi dito que tentar raciocinar sobre as contradições com a maioria das pessoas afetadas pela técnica era quase inútil, pois era mais provável que acreditassem que a minoria imune é que teve suas memórias alteradas. Além disso, o próprio conceito da onipotência é apagado das mentes das pessoas afetadas, ou seja, se alguém for informado sobre a técnica ou descobrir como foi impactado por ela, esse conhecimento desaparece com o tempo e sua memória é redefinida para o estado em que estava antes da reescrita inicial, não importando quantas vezes a pessoa tenha tomado consciência disso. Quando Sarada Uchiha e Sumire Kakei consultaram Eida, ela acreditou ser impossível reverter a mudança, considerando mais prático modificar as memórias de todos novamente, o que trazia seus próprios riscos. Boruto também comentou isso com Shikamaru Nara, afirmando que não havia como desfazer a alteração, já que as memórias reescritas continuariam sendo vistas como autênticas pelas vítimas. Pois é, esse poder é de uma magnitude sem tamanho e duvido realmente que Kishimoto possa resolvê-lo de uma maneira bem coerente. Tudo que nos resta é confiar no homem e esperar que Boruto seja melhor que o Cinema 2. Agora, chegando ao fim da lista, temos aquele que é o Shinjutsu mais famoso da série, o que faz Boruto ser uma espécie de Jinchuriki por habitar com uma criatura monstruosa dentro de si. Claro que estou me referindo ao Karma. Diante de uma situação extrema de vida ou morte, com o objetivo de renascer em um futuro próximo, o Otsutsuki pode se transformar em dados e transferi-los para um selo que se marca no corpo do alvo, que tem um formato igual ao selo do Byakugou da Tsunade. Em outras palavras, o Karma é um arquivo de backup extremamente comprimido que é gradualmente extraído, e quando o processo é encerrado, o corpo do hospedeiro é substituído pelo material biológico do Otsutsuki, fazendo com que este deixe de existir. Consequentemente, o Karma também desaparecerá no final desse processo. É possível marcar vários hospedeiros com o Karma, mas apenas um poderá ser utilizado para a reencarnação. Com isso, os outros selos serão automaticamente apagados, tornando impossível a criação de duplicatas. No entanto, ainda é possível marcá-los novamente. Enquanto o hospedeiro assimila o material biológico, ele passará por uma transformação física proporcionada pelo selo do Karma. À medida que o selo se espalha por seu corpo, isso proporciona uma melhoria em seus atributos físicos e ainda concede acesso a alguns dos poderes dos Otsutsuki. Tanto Boruto quanto Kawaki são experimentos que foram bem sucedidos. Ambos possuem um Karma tradicional, ao contrário do experimento fracassado que foi o Code. Code passou pelos mesmos experimentos que Kawaki com a intenção de torná-lo um recipiente para Ishiki Otsutsuki por meio do implante de um Karma, mas o experimento falhou devido ao corpo dele ser inadequado para a reencarnação de um Otsutsuki. Embora falhas na criação de um recipiente normalmente resultem na morte do sujeito, Code é uma exceção rara, pois ele conseguiu sobreviver mantendo em si um Karma branco, o qual ele considera um erro total. Ao contrário dos recipientes do Karma, o portador do Karma branco não passa pela transformação Otsutsuki, mas adquire acesso aos diferentes estágios de evolução do selo, algo que Code demonstrou dominar completamente. Quando ele alcança a fase 2, padrões geométricos curvos e angulares da cor branca surgem do selo e se espalham por todo o seu corpo, e na fase 3, esses padrões se expandem ainda mais, alcançando o seu rosto. Quando ativado, o Karma proporciona um considerável aumento nas capacidades físicas do recipiente e na eficácia de suas técnicas. No entanto, sua característica mais notável é a habilidade de absorver qualquer ataque baseado exclusivamente em chakra, assim como a capacidade de absorver chakra do oponente através do contato direto. Chakra pode ser liberado a partir do selo, gerando poderosas explosões com força suficiente para reduzir seus alvos ao pó. Além disso, o selo concede uma forma de regeneração capaz de curar desde lesões simples como queimaduras até fraturas ósseas, embora não pareça estar ativa o tempo todo. Quando dois recipientes de origens diferentes estão próximos, ocorre uma ressonância entre os selos, que se manifesta de forma involuntária. Ishiki e Amado teorizaram que essa ressonância acelera o amadurecimento dos selos, fazendo-os evoluírem mais rapidamente do que o esperado. Quando os recipientes utilizam isso a seu favor, eles podem se auxiliar mutuamente na execução de técnicas complexas, além de permitir combinações devastadoras, potencializando o poder destrutivo de suas habilidades. Mas e aí, o que você acha do Shinjutsu? Eu realmente tive que me acostumar com essa mudança brusca de patamar nas habilidades do universo de Naruto, mas mesmo assim, prefiro as histórias antigas, como na época do clássico. Mas quanto à sua opinião, qual é o seu Shinjutsu favorito?
Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Quero lhe desejar uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima.